falamos demais, até o desnecessário, como diz o outro. Mas na realidade nós temos que aprender, muitas vezes ficar calado em muitos momentos, porque nós expomos muito as nossas vidas para as pessoas. Quando eu falo nós, geralmente a maioria tem essa atitude. Nós temos uma atitude de tudo aquilo que nós planejamos. Muitas vezes sempre usa a expressão: é um projeto, é um sonho, é um trabalho, é até uma faculdade. Tudo aquilo que nós planejamos para as nossas vidas, nós ficamos alegres, felizes, com expectativa no coração, e é um regozijo, uma alegria que nós queremos espalhar para todo mundo. E tudo aquilo que nós planejamos e tudo aquilo que nós ansiamos, nós sentimos uma alegria tão grande aqui, como se fosse confessar Jesus Cristo e espalhar para todos. Claro que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que espalhar as boas novas. Mas aqui eu estou falando em questão da nossa vida, a nossa vida particular, os nossos planos, os nossos projetos, pais de família, famílias, os casais, a expectativa de construir uma casa, a expectativa de ver um filho formado, a expectativa de um trabalho, uma profissão, um emprego, ou até mesmo outras coisas que vêm sobre as nossas vidas, os projetos que nós ansiamos de conquistar o nosso próprio negócio. Eu falo porque eu vivi isso, que eu vivi muitas vezes tendo meus planos, projetos, sonhos, e sempre com essa alegria e expondo para as pessoas aquilo que o meu coração estava na expectativa de conquistar. Mas só que são poucos que admiram ou que torcem pela sua vitória. São poucos que têm aquela torcida pela tua vitória. Vocês estão conseguindo me compreender? Que tipo assim, você tem um plano, um negócio, você vai colocar uma venda ou algo parecido na tua casa, ou mesmo viajando, enfim. Você conta com alegria as pessoas. Alguns, a expectativa dele é que você quer. Parece mentira, mas é uma realidade. Porque as pessoas não ficam satisfeitas, não ficam felizes com a minha e com a tua vitória. Quando nós lemos aqui no Provérbios, logo no versículo 4, o furor é cruel e a ira é impetuosa. E quando você vê na segunda parte, mas quem poderá enfrentar a inveja? É algo real, irmãos. A inveja por aquilo que você consegue, conquista. A inveja até quando você está vivendo num lamaçal do pecado, você consegue mudar de vida, as pessoas se revoltam com você. As pessoas se revoltam porque você está se dando bem na vida. E é algo preocupante que nós vivemos, e muitas vezes nós temos que calar a boca. Nós temos que se manter em silêncio. Nós não podemos estar expondo tudo aquilo que nós planejamos, e tudo aquilo que nós almejamos para nós, mas se manter aquilo no nosso coração e entregar na mão de Deus. Amém? E é isso que eu quero trazer para nós nesta noite, em questão que nós esquecemos muitas vezes, que nós sabemos falar para todos. Nós assistimos hoje que eu digo atualmente, nós assistimos nos Facebook, o Instagram, as pessoas falando, se expondo, tudo aquilo que passa com ela, falando tudo aquilo que passa sobre a vida dela ou dele. Apresenta para todos, apresenta os seus planos, apresenta: opa, eu estou estudando para fazer um concurso, eu estou estudando para entrar na faculdade, eu estou estudando para ser psicólogo ou ser um dentista, enfim. Você apresenta para todos, você apresenta para o amigo, para a amiga, apresenta até para os estranhos, mas esquece
esquece de apresentar para o principal, que é o seu Pai Celestial, lá no seu particular. Nós esquecemos de apresentar a nossa oração, apresentar a nossa petição, ou apresentar a nossa expectativa de conseguir algo sobre as nossas vidas para a pessoa principal, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que acontece muitas vezes é que quando você não consegue os seus objetivos, aí você se frustra. Você passa por uma situação até de decepção, uma frustração. E tem pessoas que aplaudem a sua desgraça. Interessante que quando nós falamos isso, é algo real. Tudo que nós olhamos na internet, nas redes sociais, nem tudo é verdade. Muitos têm até vive de aparência. Uma vez eu estava assistindo até um vídeo, só era uma demonstração. O cara trabalhava numa empresa e tudo que ele chegava perto das coisas do patrão, ele tirava uma foto do escritório e mostrava como se fosse dele, encostado num carro chique, dizendo que era dele, e as pessoas lá do outro lado assistindo o vídeo dele, dizendo: olha, o fulano está bem, o fulano está se dando bem, e eu não consigo. E nós acabamos até muitas vezes prejudicando as pessoas que estão vendo a sua vida, porque aquilo que não é real sobre a tua vida, as pessoas começam a olhar e querer almejar ter a vida que você tem, a vida que o outro tem, porque você não conquista, não luta para conquistar o seu próprio destino, as suas próprias vitórias, mas você quer sempre ter algo que parece com o outro. E isso tudo é preocupante. Mas na realidade, meu querido, nós temos que aprender a se manter em silêncio e a confiar mais em Deus, e a confiar mais no Senhor. E lembrar que a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. E a palavra que diz, lá em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E aí no versículo 7 diz: e orando não usei de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus, ele nos ensina com a sua própria vida, uma vida de oração. Quando nós olhamos a história de Jesus, ele orava constantemente. Jesus, ele saía no meio da multidão para se retirar, para ter o momento dele em comunhão com o Pai. Jesus, em tudo que ele ia fazer, ele sempre tinha a oração matinal, ele apresentava tudo diante de Deus. Jesus, ele tinha uma vida constante de oração. Jesus é o maior exemplo de pessoa que orou em todos os momentos. E nós muitas vezes esquecemos da oração, o tamanho que é o poder da oração de um justo, meu querido. E se eu e você nós tivemos esse encontro com Cristo Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E hoje nós estamos aqui, nós podemos ter uma liberdade de conversar com o Pai. Nós temos uma liberdade de conversar com o Senhor, apresentar os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo aquilo que almeja o nosso coração. Nós vamos sim em busca, nós vamos lutar, mas sempre lembrando que nós temos que orar, conversar com o nosso Pai, em particular, pelas causas que nós temos que apresentar diante dele. Nós temos que ter esse diálogo com ele, nós temos que conversar com ele, porque na realidade, qual é a intenção do meu e do teu coração? Qual é a intenção do nosso coração? É para ser visto pelos outros ou para ser visto pelo próprio Deus? Porque se for para ser visto pelos outros, muitos estão indo na direção certa. Se for para poder ganhar aplausos das pessoas, muitos estão caminhando certo. Mas se não for, se a expectativa no meu e no teu coração não for em questão de ganhar aplauso da pessoa A, B ou C, está
algo errado sobre a minha vida e a tua vida. Jesus nos ensina a não usar também de vãs repetições, porque pode virar a noite orando a mesma coisa, Ele não vai ouvir, porque na realidade Deus, Ele quer ter um diálogo comigo e contigo. O Senhor, Ele se alegra com aqueles filhos que tiram o seu momento no particular para ter uma conversa com Ele. É importante os trabalhos na igreja, é importante a obra, é sim. Mas nós temos que lembrar que em primeiro lugar nós temos uma comunhão com Deus, a ter uma comunhão com o Senhor, a ter um diálogo com Ele, a conversar com Deus, apresentando as nossas causas, os nossos planos, tudo aquilo que almeja o nosso coração, ou até mesmo uma dor que esteja sentindo, Ele quer ouvir de mim, de você. O Senhor, Ele está de ouvidos abertos para ouvir a minha e a tua oração. Porque na realidade, meu querido, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aquele que busca, aquele que realmente busca uma comunhão, um diálogo, uma conversa, uma intimidade com o Pai. Eu e minha esposa, nós temos experimentado isso, meus filhos, nós temos experimentado, porque você buscar uma comunhão com Deus, uma intimidade com o Pai, algo acontece sobre as nossas vidas que só vem do céu sobre as nossas vidas, por causa de uma intimidade, por causa de uma comunhão com o Pai. E é isso que muitas vezes tem faltado na minha vida e na tua vida. Vocês não lembram daquele pai que pediu ao Senhor para que ajudasse ele na incredulidade? Está em Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí no versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Esse pai, ele foi de coração aberto diante do Senhor, e Jesus tem uma conversa com ele, e ele diz: ó, se você crê, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, daquele menino que estava precisando da libertação sobre a vida dele, ele chorando com lágrimas descendo ao seu rosto, ele diz, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi de coração aberto diante do Senhor e disse: me ajuda, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda para que eu venha fortalecer a minha fé. O Senhor, Ele tem expectativas de minha vida e da tua vida para que nós venhamos estar de coração aberto e apresentar e dizer: Deus, me ajuda, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda que a minha fé cresça, para que eu me apegue cada vez mais a Ti. É isso que o Senhor quer. Ele quer que eu seja sincero, se achegue a Ele, converse, tenha um diálogo sincero com Ele. Para de nós pegar e estar apresentando as pessoas, falando para as pessoas, confiando as nossas histórias, as nossas expectativas de conquista, de planos, projetos, sonhos a terceiros, mas que nós venhamos estar apresentando ao nosso Deus, ao nosso Senhor. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, meu querido, a ter um coração aberto e a servir a Deus com sinceridade no coração. O que nós passamos muito por problemas em situações espirituais, financeiras, seja lá qual área foi na minha vida ou na tua vida, é porque nós esquecemos de viver o que a palavra diz, em buscar em primeiro lugar o reino, em buscar
glorificar Deus. Aí depois vêm as consequências, porque nós não fizemos o que era de primordial. A primícia não se fala só em termos das ofertas e dízimo, em termos de que nós trazemos até aqui à frente, mas a primícia, em primeiro lugar, tem que ser a minha vida e a tua vida em comunhão com o Pai. Jesus nos ensinando, lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos lhe perdirdes. E aqui ele já começa a ensinar, todos já ouviram, né? Aí quando ele diz no versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor, Ele nos ensina a ter um diálogo com o nosso Pai, reconhecendo a sua grandeza. Quando no início diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso é a grandeza de Deus. Certa vez eu vi um vídeo de uma criança dizendo: olha, Deus não existe, porque Deus, Ele é. Deus, Ele não existe porque Ele não veio a ser criado, porque Ele sempre foi e é e sempre será eternamente. Amém. Deus, Ele é. Ele é. Ele não é algo que veio à existência. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, e tudo que nela há, meu querido, eu e você somos criados pelo Senhor, e nos ensina também, através do diálogo, a ser perdoador, ser como nosso Pai Celestial, que Ele nos ensina também a liberar perdão, se necessário for. E nós muitas vezes nós se desviamos, nós tentamos sair das ordens de Deus em questão de liberar perdão, perdão também, de liberar perdão, e nós fazemos tipo um tal de jeitinho brasileiro, tentando dar uma maquiagem naquilo que não tem maquiagem que supra, porque na realidade o que nós temos que fazer é o que a própria palavra de Deus ensina, para que nós venhamos perdoar também os nossos devedores, assim como nosso Pai nos perdoou. Sabe, a palavra de Deus é bem clara quando Ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, que ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deus é bem claro em questão do ensinamento, quando Ele está falando: Renato, mas tu está falando em questão de quê? Tu começou falando em questão de apresentar as causas diante de Deus, mas nós temos que obedecer também a palavra de Deus e andar segundo a vontade dEle sobre a minha vida e a tua vida. Lembra? Se nós buscamos em primeiro lugar o reino, a sua justiça, aqui é a justiça, as outras coisas serão só apenas acréscimo. Amém? Vamos lembrar o que Jesus ensinou na questão do perdão. Irmãos, lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 e diante, a palavra de Deus fala exatamente em questão da liberação de perdão. Continuando falando sobre perdão, que é importante nós viver segundo o nosso Pai Celestial.
a história que conta exatamente sobre Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Aqui conta que ele chamou o seu servo que estava devendo a ele. E ali a ordem foi que fosse vendido o servo, a sua esposa e seus filhos, para que pagasse toda a dívida. E o servo começou a clamar, a suplicar: não, Senhor, eu vou pagar tudo. Oh, Senhor, ele começou a suplicar, a pedir, a se humilhar. E o rei ali perdoou a dívida. Quando perdoou, o servo saiu dali satisfeito, mas só que o servo encontrou o quê? O seu conservo. Quando ele encontrou o seu conservo devia bem pouquinho na frente do que ele estava devendo o rei. E aí o seu conservo começou a explicar: não, me dá um tempo aí para poder pagar. Ele não quis conversa, jogou ele no cárcere, prendeu ele e disse que só ia liberar depois que ele pagasse a conta. E alguns dos servos do rei viu aquela atitude e foi e falou para o rei. E o rei foi lá e chamou o servo e disse: servo mau, eu perdoei toda a tua dívida e você não usou da mesma forma de perdoar o teu conservo. E naquele momento ele entregou o servo aos soldados, e os soldados o jogaram no cárcere até que pagasse o último centavo. E aí ele foi parar no cárcere por causa que não teve a atitude de liberar perdão sobre a vida do seu conservo. Às vezes, meu querido, nós temos a nossa própria justiça. Nós não queremos liberar perdão para o nosso próximo, mas nós queremos o perdão de Deus. Nós temos muitas atitudes erradas diante de Deus, mas Deus, Ele quer apenas que nós tenhamos de coração aberto e reconhecer o quanto nós somos falhos e nós somos dependentes do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios, quando eu li no versículo 2: louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Que as pessoas venham ver sobre a minha vida e a tua vida Cristo, através do nosso testemunho de vida, nosso modo de andar. E em questão das coisas que nós temos, um futuro trabalho que alguém esteja conquistando, ou mesmo projetos ou sonhos, que nós não venhamos estar apresentando a terceiros, mas que nós venhamos aprender e a buscar em Deus. Conquistou? Volta lá no teu quarto e agradece. Ainda não conseguiu? Pois vai lá no teu quarto, tranca a tua porta, pede ao teu Pai em secreto, que Ele vai te retribuir. O Senhor, Ele sempre tem algo de melhor para a minha vida e a tua vida, mas nós temos que aprender que nós temos que ter um diálogo constante com o Senhor, nosso momento de comunhão com Ele. A palavra que eu quero trazer para nós nessa noite, meu querido, é essa palavra em questão de nós termos uma comunhão com Deus, a ser mais aberto com Ele. Nós somos muito de expor a nossa vida para as pessoas, e às vezes nós apresentamos nossa vida, nem é no mau sentido, é na expectativa das pessoas até torcer pela nossa vitória. Mas tem pessoas que você conta seus planos e as pessoas torcem para a sua derrota. Tem coisas que você começa a se dar bem e as pessoas se revoltam porque você está se dando bem. Sabe por quê? Porque existem pessoas invejosas que não se agradam com as tuas vitórias, mas tem um que torce pela tua vitória, e esse é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas a única expectativa dele é acima dos teus planos, dos teus projetos, dos teus sonhos. A maior expectativa do coração do nosso Pai Celestial é para que nós venhamos ter uma comunhão com Ele, até uma comunhão com Deus. Ele quer ter o prazer de caminhar contigo, e Ele quer poder ouvir tua voz constantemente, porque a palavra de Deus mesmo diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão
acrescentado. As demais coisas apenas é acréscimo, meu querido. A palavra de Deus é bem clara quando Ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ele quer apenas que nós busquemos em primeiro lugar Ele. Renato, mas eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi 300 milhões de vezes. Mas sabe por que Deus ainda fala? Porque nós ainda não compreendemos o que é o reino de Deus em primeiro lugar. E nós ainda não entendemos o que é a justiça de Deus. Mas Ele sempre quer o melhor para a minha vida e a tua vida. No dia que nós compreender isso, com certeza, nós vamos ter um diálogo constante com o Pai. Amém? Fique de pé na presença do Senhor. John? James? Feche teus olhos. Renato, eu não entendi essa palavra de hoje. Pois a palavra que eu quis trazer para mim e para você, meu querido, aprende a falar menos. Não exponha os teus sonhos. Não exponha a tua intimidade para as pessoas que você não conhece. Não exponha algum projeto que você tem. Não saia expondo as tuas expectativas de conquistar alguma coisa, um negócio, colocar um negócio próprio, ou mesmo até um emprego. Porque infelizmente existem pessoas que ela não torcem pela tua vitória, pelo contrário, tem pessoas que têm inveja, que se revoltam com as suas conquistas. Mas que você venha aprender a buscar essa comunhão com o Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, o que Ele tem para mim e para ti, meu querido, é tão maravilhoso que nada neste mundo se compara com as maravilhas que o Pai tem preparado para mim e para ti. Mas o que Ele quer apenas é que você venha ter uma intimidade com Ele, que você não venha ter a mesma atitude do irmão do filho pródigo, que mesmo morando com o Pai, ele não tinha uma intimidade com o Pai, ele não tinha a proximidade com o Pai. O irmão do filho pródigo estava junto, estava na mesma casa com o Pai, mas ele não conhecia o Pai. Ele não conhecia que ali ele tinha muito ali sobre a sua disposição. Ele pede pelo menos um cabrito para que ele possa curtir com os amigos, onde ele tinha muitas cabeças de gado à disposição dele, mas é porque ele não conhecia, não tinha diálogo com seu Pai. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós participamos da igreja, nós cumprimos uma liturgia, participando dos cultos da terça, da quinta, do domingo, em todos os trabalhos que surgem, mas nós não conhecemos o Pai, nós não temos uma intimidade com o Pai, e nós não temos noção do que temos nas mãos do nosso Pai Celestial, que Ele nos oferece, que não é só dele, mas Ele divide comigo e contigo. Porque nós estamos vivendo a mesma atitude do irmão do filho pródigo. Nós temos tudo, mas não temos noção do que nós temos, porque nós não buscamos
ter diálogo com o nosso Pai, ter uma intimidade com o nosso Pai. E nessa noite eu te convido, você que está aqui nesta noite, meu querido, você que está aqui nesta noite, minha querida, não venha só apenas para a igreja, não venha apenas para o mero culto, porque este lugar é um lugar santo, este lugar é um lugar que Deus preparou para ter uma intimidade contigo, mas também este lugar não é só nestas 4 paredes, este lugar é na tua casa, lá no teu quarto, lá no teu particular, lá no teu trabalho, lá onde você colocar a planta dos teus pés, Ele quer estar contigo. O Senhor, Ele quer estar contigo, porque Ele quer apenas que você abra o teu coração e diga: Deus, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, mas eu quero ter o prazer de te conhecer intimamente. Abra o teu coração nesta noite e busque uma comunhão com Deus, busque uma comunhão com o Pai. Pois é, meu querido, que você venha apresentar a tua vida diante do Senhor. Você que entrou aqui nesta noite, eu te convido. Abre o teu coração verdadeiramente para o Senhor. E eu vou repetir mais uma vez: busque em primeiro lugar o Reino. Busque em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o Reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Será só apenas acréscimo. Mas busque, porque o Pai está aqui falando ao teu coração. Aleluia. Filho, filha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele te chama para tirar esse peso que está sobre a tua vida. Ele te chama para que você venha a ter uma comunhão com Ele e a se desprender das coisas deste mundo. Você tem caído muitas vezes, seja na bebedice, no mundo da mentira, nos manjares que o mundo tem oferecido, mas o que Deus tem para ti não se compara com as coisas deste mundo, meu querido. Não se compara. As coisas que Deus tem para mim e para você, este mundo não tem para oferecer. Pode ser ouro, prata, o que for, não se compara com a glória que tem preparado para ti. É muito maior. Muito maior. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem dar encher este lugar. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Eu creio que Ele tem falado a corações aqui neste lugar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
lá, meu querido, que ainda não conseguiu a libertação em Cristo. Renato, mas eu já tentei de várias formas. Eu sei que o Espírito Santo está falando com vida aqui nesta noite, mas eu tenho algo para te dizer. Aquilo que você não consegue vencer, meu querido, você não vai conseguir com a tua própria força, com as tuas próprias mãos. Sabe por quê? Porque só em Jesus você vai ser liberto. Só em Jesus nós conseguimos a liberdade. Por isso eu te convido, entrega a tua vida ao Senhor de coração. Entrega a tua vida, confia nele, e mais ele fará, e mais ele fará. Você pode botar a mão no seu coração. E nesse momento, meu querido, declara. Coloca diante do Senhor a tua vida. E nessa oração, para que você venha viver em primeiro lugar o reino de Deus sobre a tua vida, a justiça de Deus sobre a tua vida. Mas é de uma maneira bem profunda, não é só artificialmente não. Que eu e você neste momento, com a mão no coração, nós venhamos dizer: Senhor, eu sei que eu não consigo com minhas próprias forças, mas nesta noite, Senhor, eu não sei quantas mil vezes eu ouvi esse versículo, mas ele é tão profundo, porque buscar em primeiro lugar o reino, é buscar em primeiro lugar o diálogo com o Senhor, é buscar uma intimidade com o Senhor, é apresentar o meu dia ao Senhor, é apresentar os meus planos, os meus projetos, as minhas fraquezas, apresentar aquele pecado de estimação que eu tenho, que muitas vezes pode não estar aos olhos das pessoas que estão ao meu redor, mas o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Oh Senhor, por isso eu quero apresentar, Pai,
quero apresentar minha vida por completo diante do Senhor. Eu não quero viver artificialmente, cumprindo apenas horários dos cultos, participando simplesmente e ser chamado evangélico, o crente. Mas eu quero, meu Pai, exalar o teu perfume. Eu quero exalar o teu perfume para que onde eu passar as pessoas olhem para mim e as pessoas digam: ali vai passando um homem de Deus, ali vai passando uma mulher de Deus, ali vai passando realmente um povo que serve a Deus de coração reto e que se desvia do mal. Ah, meu Pai, que nós não venhamos mais viver de fachada, que nós não venhamos mais viver, meu Pai, simplesmente como se fosse um templo ou uma igreja, uma casa com a fachada, simplesmente como a palavra mesmo diz, meu Pai, quando o Senhor fala, meu Pai, dos fariseus, que é comparado como um sepulcro caiado, do lado de fora é a coisa mais linda, mas dentro é só ossos secos, uma podridão. Não, Pai, mas que nós venhamos, meu Pai, ser a menina dos teus olhos, que nós venhamos, meu Pai, contagiar aqueles que se aproximam de nós com o teu Espírito Santo habitando em cada um de nós, que nós venhamos exalar o teu perfume e as pessoas venham não mais ver a mim, não mais ver nenhum de nós, mas venham ver Cristo através de nós, para a glória de Deus Pai. E quem crê diz amém. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Amém.